Gostaria que você, se possível, abrisse sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos 37, nós iremos ler o verso 5, Salmo 37, verso 5. Este salmo é um salmo bem conhecido, muito provavelmente você saiba de cor. Diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em outras versões vai dizer: e o mais ele fará. Queridos, com base nesse texto eu quero compartilhar uma palavra com o tema vencendo o dia mau. Vencendo o dia mau. Entenda que em nossas vidas há dias que são dias bons. É aquele dia que você olha e o sol está brilhando, é o dia que cessam as chuvas, é o dia que sobram as flores. Há dias em nossas vidas que a alma não se esforça para agradecer e que às vezes o sorriso é um gesto quase que espontâneo da alma. São dias bons, são dias que até mesmo o mais pessimista dos homens se tornam otimista. Dias que nós gostaríamos que o tempo parasse, que o tempo não passasse, ou que passasse devagar, porque nós gostaríamos de aproveitar cada segundo daquele dia. É aquele dia que você procura fazer uma boa foto, um bom vídeo e postar nas suas redes sociais. Esse é o dia bom. Porém, nós sabemos que na vida também existe o dia mau. Existe na vida aquele dia que você não quer tirar foto, você não quer postar nada. São dias que são completamente opostos a tudo isso que eu acabei de falar. São dias que nem mesmo o mais otimista está motivado, alegre, feliz. São dias que você até tenta esboçar um sorriso, mas parece que não há razão para sorrir. São dias em que os espinhos, eles se destacam mais do que as flores. Você não consegue enxergar a beleza da vida. São dias de neblina, são dias carregados de tempestades. Esses são o dia mau. É o dia que o salmista no Salmo 42 declara: por que estar aflita, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E entenda, esse dia chega para todos os homens, para qualquer um de nós. O próprio homem, segundo o coração de Deus, Davi, tivera dias difíceis, dias maus na sua vida, assim como o dia bom é uma realidade, o dia mau também é uma realidade. E é incrível que o ser humano, ele conseguiu criar equipamentos que podem prever uma tempestade, que pode prever um eclipse solar, mas não existe um equipamento que possa prever a chegada do dia mau. Não existe. É um de repente o coração quis parar. De repente é uma notícia ruim. Esses dias, na segunda-feira, eu postei no meu status um vídeo, e fazia muito tempo que eu não postava nada lá, e eu postei, e de repente um contato bem antigo me chamou, disse: oi pastor, e quando eu abri aquele contato, a imagem do perfil dele estava assim: luto, filho. E aí, é claro, eu iniciei uma conversa, e ele me contou a dor de ter perdido um filho. Então esse é o dia mau, é um dia que vem de repente, e esse dia mau ele pode chegar a qualquer hora. E na Bíblia, quando se fala de dia ou de noite, não fala de um período apenas de 12 ou 24 horas. A verdade é que quando a Bíblia fala de um dia, a Bíblia está falando
de um período de tempo, a Bíblia está falando de uma fase, e essa fase não necessariamente são apenas 12 ou 24 horas para todos nós. Às vezes, o dia mau é mais de uma semana, às vezes o dia mau dura um mês, às vezes o dia mau dura um ano, às vezes o dia mau dura décadas. Quando nós olhamos para alguns exemplos bíblicos, nós vamos ver isso. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, diz a Bíblia que há 12 anos ela sofria com aquela enfermidade. O dia mau na vida daquela mulher durou 12 anos. A mulher que andava encurvada e teve um encontro com Jesus no templo, diz a Bíblia que havia 18 anos que ela andava encurvada. O homem com deficiência que estava à porta do templo, diz a Bíblia que fora 40 anos de o dia mau na vida dele. Então entenda isso, às vezes o dia mau é um dia muito longo, que vai além do que o tempo que nós conhecemos sendo o tempo de um dia, mais do que 12, mais do que 24 horas, mas eu quero ministrar uma palavra hoje ao seu coração sobre como vencer o dia mau. A vitória sobre o dia mau, entenda, é precedido por uma atitude humana. Vou repetir, a vitória sobre o dia mau é precedido por uma ação, por uma atitude humana. A mulher do fluxo de sangue, ela, para vencer o dia mau, ela teve que se expor, teve que passar pela vergonha, ela teve que romper a multidão e tocar nas vestes de Jesus. A mulher que andava encurvada, para vencer o dia mau, ela teve que ir na sinagoga, e lá na sinagoga, ela teve um encontro com Jesus. Sinagoga era um templo religioso, e lá ela teve um encontro com Jesus. O cego de Jericó, para vencer o dia mau, ele teve que clamar, e clamando Jesus o ouviu, foi até ele, e ele foi curado. E eu quero falar sobre ações que nos levam a vencer o dia mau. E tendo o texto que nós lemos como referência, a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer o dia mau é entregar o nosso caminho ao Senhor. Se você quer vencer o dia mau, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar o teu caminho ao Senhor. Caminho é um rumo, caminho é a direção, caminho é algo, é um lugar que nos leva, o caminho é o que nos leva a um determinado lugar. Quando nós falamos de entregar o caminho ao Senhor, é você entregar nas mãos de Deus a sua vida e deixar que Ele dê direção, que Ele dê rumo à sua vida, que Ele guie a sua vida. Isso significa entregar completamente o controle da sua vida nas mãos de Deus. Entregar o caminho ao Senhor é você entregar para Deus a sua vida e dizer: olha, o Senhor tem o controle, o Senhor que irá me guiar. Eu certa vez ouvi uma frase que dizia assim: para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então a direção de Deus sempre será a melhor direção para a nossa vida. Então nós, seres humanos, nós perdemos facilmente o controle. Você sabe disso. Existem inúmeras situações na vida que você não pode fazer absolutamente nada, e por isso a nossa vida, o nosso caminho precisa estar nas mãos de Deus, porque Deus não perde o controle de nada. Então, se você perdeu o controle da sua vida conjugal, se você perdeu o controle da sua vida financeira, se você perdeu completamente o controle da sua vida emocional, se você perdeu completamente o controle da sua casa, da sua família, esta noite é noite de entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, porque Ele não perde o controle.
E pastor, por que eu devo entregar o meu caminho ao Senhor? Eu quero ler algumas referências bíblicas. Primeiro, você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, porque foi Ele quem te criou, Ele te conhece e Ele sabe o que é melhor para você. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que você saísse da madre da sua mãe, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Deus te conhece mais do que ninguém. Deus te conhece melhor do que você. Por isso devemos entregar o nosso caminho a Ele. Por que devemos entregar o caminho ao Senhor? Porque os planos dEle são maiores do que o nosso. Jeremias 29:11 diz: porque eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que vocês desejam, que vocês querem. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, porque a sua bondade e a sua misericórdia está sempre conosco. Salmos 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, porque Ele nos protege. Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Entenda isso. Quando nós caminhamos os nossos próprios caminhos, do nosso jeito, da nossa maneira, facilmente somos atingidos. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele, o Senhor, nos protege. Devemos entregar o caminho ao Senhor, porque Ele nos garante a vitória. Ele nos dá a vitória, apesar das lutas, apesar do dia mau, o Senhor nos garante a vitória. Um dos versículos bíblicos que eu mais gosto é Jeremias 1:19, quando Deus diz a Jeremias: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus está dizendo para Jeremias: olha, eles vão lutar contra você, o dia mau vai chegar, eles vão perseguir você, mas eles não prevalecerão. E por quê? Porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Então entenda isso, entregue o seu caminho ao Senhor. Quando nós entregamos o caminho ao Senhor, nós então nos livramos dos atalhos que a vida nos oferece. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem certos, há caminhos que ao homem parece que vai dar em um lugar bom, em um lugar certo, mas às vezes esse caminho vai dar em algo muito ruim, e Deus conhece tudo. Entenda isso, Deus conhece todas as coisas. Então quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós nos livramos dos atalhos que a vida nos oferece. Então entenda isso, para vencer o dia mau, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Para vencer o dia mau, além disso, segundo o texto, eu preciso depositar a minha confiança nele, a minha confiança em Deus, a minha confiança no Senhor. O texto vai dizer: confia nele. Eu gosto muito do Salmo 20, e versículo 7, ele diz assim: alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Quando o salmista diz isso, em outras palavras, ele está dizendo: uns confiam nos recursos humanos, uns confiam na força do braço do homem, mas nós confiamos nos recursos do céu. O salmista está dizendo: olha, alguns confiam na força do próprio braço, na habilidade do homem, mas nós não. Nós confiamos no Senhor, e nele nós depositamos esta confiança, depositamos
a nossa fé. A escassez, ela pode tomar conta do mundo, mas entenda que o Deus a quem servimos é o Deus que é a fonte de toda abundância. Entenda isso. A vida abundante que você precisa para vencer o dia mau está em Deus. Ele é toda a fonte de vida. Então nós devemos confiar em Deus, porque quando confiamos em Deus, nós exercitamos a nossa fé. E a Bíblia diz que a vitória sobre o mundo é a fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Se a sua confiança estiver em Deus, logo você não irá temer o dia mau. Se a minha confiança estar em Deus, logo eu não temo um dia mau. Mesmo o dia mau sendo uma realidade, se a sua confiança estiver em Deus, nós sabemos e nós temos a certeza da vitória sobre esse dia mau, amém? Então entenda isso. As atitudes que nos levam a vencer o dia mau, pelo texto que nós lemos, primeiro é entregar o caminho ao Senhor, segundo é confiar nele, e para encerrar, eu preciso descansar em Deus. Entenda isso. Para vencer o dia mau, você precisa aprender a descansar em Deus. Você pode perguntar, mas pastor, como que eu, passando pelo dia mau, vou conseguir descansar no Senhor, vou conseguir descansar em Deus? Observe que o texto diz, o final do texto, e o mais ele fará. Na versão que nós lemos diz, e ele agirá. E porque ele vai agir, porque ele está agindo, logo eu descanso. Entenda isso. A entrega, mas a confiança é igual ao descanso. Quando eu entrego ao Senhor e confio nele, logo ele vai agir, e porque ele está agindo, então eu descanso. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. O que vai fazer você vencer o dia mau não é a luta, não é a sua motivação para lutar, mas é o agir, é o cuidado de Deus. Eu gostaria que a mídia colocasse o texto na tela, para que a gente então encerrasse novamente com esse texto. O texto diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Observe os verbos que aparecem no texto: entregue, entregar. O segundo verbo é confiar, confie no Senhor. Esses dois verbos indicam uma ação do homem. Entregar e confiar é uma ação sua. Você vai entregar, você vai confiar. O próximo verbo indica uma ação de Deus, agir. Deus vai agir em teu favor. Entenda isso. Quando você entrega, quando você confia, Deus age. E quando Deus age, você descansa. O versículo 7, vou pedir para a mídia colocar por gentileza. Esse é o 5, você passa o 6, vai para o 7. E o versículo 7 diz assim, olha: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O salmista vai dizer, olha, você entrega, você confia, Deus age e você descansa no Senhor e simplesmente aguarde com paciência. A Bíblia diz que o homem paciente é melhor do que o homem guerreiro. Olha que maravilha. O homem paciente, diz a Bíblia, é melhor do que o homem guerreiro. Isso é para lembrar você que não é a sua força,
não é a sua habilidade de resolver as coisas, não, não, é Deus. Deposita nele a tua confiança, descansa e aguarda com paciência que esse dia mau vai chegar ao fim. Quando nós temos a convicção de que a nossa vida está entregue ao Senhor, só nos resta descansar. Quando nós temos a convicção que a nossa causa está entregue ao Senhor, só nos resta descansar. Descansar é entender que o dia mau não é maior do que o nosso Deus. Entenda isso. Descansar é entender que o dia mau, por mais longo que seja, nunca será maior do que a graça e a misericórdia de Deus que está sobre a nossa vida. Descansar no Senhor é entender que esse dia mau já tem data, já tem hora para terminar. Esse dia mau é apenas uma fase, é apenas um momento que vai chegar ao fim. Eu quero profetizar um tempo novo sobre a tua vida, um tempo novo sobre a tua casa, um tempo novo sobre a tua família. Eu quero profetizar que esse dia mau vai chegar ao fim. E se você crê